Beleza, turma, vamos lá então. Estamos falando de amplificador operacional, tá? Então, o que a gente viu até agora, tá? O que a gente viu até agora? Até agora a gente falou de o que é o amplificador operacional. Então, definimos aqui, ó, que vai ser um outro componente e o que ele faz é funcionar como se fosse uma fonte de tensão controlada por tensão, tá? Onde a tensão de saída vai ser um ganho vezes a tensão de entrada desse circuito aqui, tá? E aí, muita atenção, porque esse Vout, repare, ele é, na verdade, a diferença de potencial entre esse ponto aqui, que eu estou chamando de terminal de saída, e a referência do circuito, tá? Onde quer que seja essa referência do circuito aí. E a entrada é essa diferença de potencial diferencial que a gente chama aqui, tá? Ela não está referenciada à referência do circuito. É a diferença entre o potencial daqueles dois terminais ali. O terminal positivo, o terminal que a gente costuma chamar de negativo, tá? E aí, inclusive, por conta disso, a gente escreve que é A0, V mais, menos V menos, tá? Mostrei para vocês que a ideia básica, tá? É usar esse cara num esquema realimentado, tá? E aí eu mostrei para vocês que o esquema de realimentação mais simples que a gente pode conceber é, eu preciso ler a tensão de saída, o que o amplificador está fazendo na saída, e eu quero processar essa informação de alguma forma e apresentar essa informação aí, processada, o que está acontecendo na saída, de volta para o amplificador, para ele saber o que ele está fazendo na saída, tá? Repare, ele é cego à saída, ele só vê as entradas. Então ele não sabe o que está acontecendo na saída dele. É como se fosse alguém escrevendo de olho fechado, tá? Naquela minha analogia. Eu, quando começo a escrever aqui, e eu estou escrevendo de olho fechado, eu consigo escrever de olho fechado, eu não preciso ver o papel, e eu não preciso ver a minha mão para escrever. Tá? Nenhum de nós aqui precisa estar olhando para o papel para escrever. Só que, quando a gente está fazendo isso, a gente acaba escrevendo torto, não consegue escrever reto no papel. Tá? Acaba acontecendo isso. O que a gente faz? A gente pega alguma coisa, no nosso caso aqui, um sistema que tem os nossos olhos, que vai ver a saída que está acontecendo, vai ter alguma coisa que vai processar essa saída e vai comparar com uma referência, vai comparar com a linha que está desenhada no papel. Ok? E aí isso permite para o sistema, dentro da nossa cabeça, para o sistema que está produzindo a saída, para o sistema que está desenhando, tá? Que está controlando as nossas mãos. Isso permite que a gente ajuste o que a gente está fazendo para ficar sempre dentro da linha, tá? Isso aí é o que a gente chama de realimentação. Então, a forma mais simples de realimentação que a gente viu aqui é colocar um R1, R2, um divisor resistivo, afinal, eu preciso de um circuitinho aqui, que é essa parte amarela, e tem uma entrada de tensão e uma saída de tensão, tá? E aí foi isso aqui que a gente fez, tá? E aí a gente viu que a gente tinha duas possibilidades. Uma delas é usar esse terminal aqui, essa tensão aqui, como entrada do circuito. E aí, se eu faço isso, a outra, eu vou colocar ela como zero, eu vou travar ela numa tensão fixa. E aí, toda vez que a gente faz tensão fixa, a gente tenta escolher o zero. Tá? É meio que como se fosse, entre as, a melhor tensão fixa, que eu já tenho ela disponível lá no circuito. Se eu fizer a entrada por aqui e a outra tensão constante lá igual a zero, a gente viu que vai gerar o que a gente chama de topologia não inversora, tá? Vai dar um ganho que é 1 mais R1 sobre R2. A saída vai ser 1 mais R1 sobre R2 vezes a tensão de entrada. Tá? A tensão de entrada, no caso, seria o potencial desse cara aqui. Ao contrário, eu posso escolher a entrada no lado de cá, e aí eu travo a outra lá numa tensão constante, de preferência igual a zero, tá? Mas meio que qualquer tensão constante. E aí a gente viu que isso vai gerar uma outra topologia, que a gente chamou de topologia inversora, tá? E o ganho era, assim, a saída ficar Vout igual a menos R1 sobre R2. Vou até escrever aqui. Vou escrever isso. Na topologia
não inversora, a gente ficou com Vout igual a 1 mais R1 dividido por R2 vezes Vin. E na topologia inversora, a gente ficou que Vout é igual a menos R1 sobre R2 vezes o Vin. Foi isso que a gente calculou, tá? E aí eu queria que vocês percebessem duas coisas aqui, tá? Duas coisas aqui. A primeira delas é que é o mesmo circuito. É o mesmo circuito. Topologia não inversora, topologia inversora, é o mesmo circuito. Esse circuito está desenhado aí na tela. É o mesmo circuito, tá? O mesmo circuito, dependendo de onde eu escolher chamar de entrada, se comporta de uma forma diferente. Mas é o mesmo circuito, tá? Em eletrônica, isso acontece muito, gente, muito, pra caramba, tá? Várias possibilidades diferentes existem para o mesmo circuito. O mesmo circuito fazer várias coisas diferentes. Só depende de onde eu escolho chamar de entrada e onde eu escolho chamar de saída, tá? Isso vai acontecer muito, tudo bem? Segunda coisa, olha de onde a gente saiu. A gente saiu de um amplificador que fazia Vout igual a A0 vezes Vin. Esse aqui é o amplificador que eu vou chamar de malha aberta. Só o amplificador operacional sem realimentação. Repare, ele funciona, ele já pega a minha tensão, uma tensão de entrada, uma tensão, multiplica ela por um fator, que eu vou chamar de ganho, multiplica ela por um fator de ganho e aumenta isso, né? A ideia é que eu estou tentando aumentar o tamanho de uma tensão para fazer uma saída, tá? Repare, eu comecei a partir de um amplificador que já faz essa função de aumentar o tamanho do sinal. E aí eu produzi outros dois caras aqui, ó, que também fazem isso. Só que, tá? O que aconteceu nesse caminho aqui? Eu troquei esse ganho a zero, que é um ganho grande. Ele é tão grande que a gente aproxima ele por infinito. Mas ele é grande, tá? Na prática é 60 dB. 60 dB é 100 mil, né? É 60 dB, é 70 dB, 80 dB. Tem amplificador por aí de 100 dB de ganho, 120 dB. Tem, tipo assim, muito ganho, tá? Eu troco esse muito ganho por um ganho que eu escolho. Repare que eu escolho o valor do R1, eu escolho o valor do R2. Eu troco, repetir, na hora que eu fizer a realimentação, eu estou trocando um ganho muito grande, mas que eu não sei exatamente quanto que é, eu só sei que é muito grande, tá? Ele tem um erro muito grande, é grande, e tem uma variabilidade muito grande. Você pode pegar lá o circuito do mesmo número de série, tá? O mesmo part number. Um na gaveta lá tem 60 dB de ganho, o outro tem 70, o outro tem 63, o outro tem 72. Tipo, todos eles vão ter um ganho diferente. Todos eles têm um ganho razoavelmente alto, tá? Mas cada um tem um ganho diferente. Então, eu não sei direito quanto que é esse ganho. E aí eu estou trocando esse ganho muito grande, que eu não conheço exatamente, por um ganho bem menor, mas que eu posso escolher quanto que é. E não só eu posso escolher quanto que é, como eu posso botar dois valores bem cravadinhos aqui, ó, de R1 e R2, tá? Com assim, um erro bem baixo, tá? Eu posso escolher esse R1 e R2 aí com um erro de menos de 1%, tá? É caro fazer isso, mas eu posso escolher esses caras com um erro de menos de 1%, tudo bem? E aí é isso que a gente está fazendo, tá? Trocando muito ganho por um ganho bastante estável, bastante regular e bastante conhecido, tá? Bastante comum também essa técnica aqui em eletrônica, essa ideia de trocar alguma coisa pela outra no circuito, tá? Essa ideia aqui de trocar um ganho muito grande trocar por um ganho muito certinho, extremamente comum fazer esse trade-off. Eu vou mostrar para vocês que a gente também está trocando muito ganho,
para ganhar muita banda. Eu ainda não mostrei, mas vou falar disso, não sei, não lembro se é na aula de hoje. Acho que é na aula de hoje. Se não, na aula de amanhã, tá? Mas eu vou chegando aqui nas minhas notas. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente também está trocando. Um circuito que tem muito ganho e pouca banda, tá? Ele é, vamos chamar assim, lento, entre aspas. E a gente está transformando ele num circuito que tem pouco ganho, só que ele tem muita banda. Ele vira um circuito rápido. Já vou mostrar para vocês por quê, tá? Esses trade-offs aqui acontecem o tempo todo. O que a gente quer ver, então, aqui até agora? O que a gente quer ver a partir de agora, então, tá? Nessa aula e na aula que vem. O que acontece quando a gente começa a desviar desse comportamento que eu vou chamar aqui de ideal? Esse comportamento aqui, ó. Esses dois circuitos a gente vai chamar de ideais. Tá? Eu já expliquei que eu não gosto muito dessa ideia aqui, tá? Mas eles, por que eu vou chamar eles de ideal? Tá? Porque eles vieram daquela ideia do Ampiop ideal, né? Ampiop ideal, que era impedância de entrada infinita, muito grande, ou seja, a corrente aqui é zero. A gente vai ver o que acontece quando essa corrente não é zero. O Z-out igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, o Ampiop consegue colocar quanto for necessário de corrente na saída. Tá? Isso não é verdade também. Os Ampiops, os circuitos reais, os circuitos práticos, eles não conseguem colocar... Na verdade, eles não conseguem colocar quase nada de corrente aí para fora, tá? Eles têm um problema que a gente vai querer equacionar, e eu vou voltar a esse assunto. Essa parte aqui do Z-out igual a zero, eu vou voltar a esse assunto depois que a gente estudar, quando a gente vai estudando transistores, porque o transistor vai servir para a gente pegar uma correntezinha pequena e transformar numa corrente grande, tá? Mas esse aí vai ficar, entre aspas, uma não idealidade que vai ficar para depois. E a última era o ganho infinito. Eu vou mostrar para você o que acontece quando o ganho não é infinito. Tá? Não só isso. Quando o ganho não é constante em todas as faixas de frequência. Porque se eu escrever só assim, o ganho infinito, eu estou dizendo que para qualquer frequência eu te dou o mesmo ganho, mas isso também não é verdade. Tá? O circuito vai ter uma banda, ele tem um limite, um limite de velocidade. E eu vou mostrar para vocês algumas não idealidades que são não lineares, tá? Que não tem a ver com esses fenômenos lineares aqui. E aí, o que a gente quer ver, tá? Como que esse comportamento não ideal faz os circuitos se desviarem deste comportamento, deste e deste, que a gente está chamando de ideal, que são as duas referências para a gente, tá? A gente quer que os circuitos, que eu vou mostrar aqui, que eles funcionem de acordo com o que está na tela, com essas duas equações aí. Só que, tá? As premissas que eu usei, elas não são verdadeiras, vou mostrar isso para vocês, e aí vai acontecer alguns desvios. Aí a gente quer saber que desvios são esses, e se a gente consegue corrigir isso fazendo alguma coisa no circuito. Tá? Algumas não idealidades a gente consegue, eu vou chamar assim de mitigar, a gente consegue diminuir fazendo alguma coisa no circuito. Tá? Outras a gente tem que conviver com elas. Tá? Não tem muito o que fazer. Tá? Primeira não idealidade, então, que eu quero tratar aqui com vocês é a ideia do ganho finito. A ideia do ganho finito. Tá? E isso aqui, o ganho finito, vai influenciar o que eu vou chamar de acurácia dos circuitos. Aquele ganho, tá? Que eu acabei de falar para vocês, é um ganho bem certinho, né? É menos R1 sobre R2, e eu posso escolher o R1, R2 com uma resolução bem alta, tá? Ele vai me atrapalhar na hora de fazer essa escolha aqui, tá? Na hora de fazer esse ganho ficar bem certinho. Ele vai me introduzir algum erro, tá? Então, vamos lá. Na topologia, deixa eu usar a topologia para começar. Deixa eu ver como é que está na minha nota aqui. Vamos começar na topologia não inversora, tá? Na topologia não inversora, vocês vão ver depois na nota de aula aí também tem passo a passo das continhas intermediárias. Todo mundo olha aí, eu vou meio que pular algumas etapas aqui para poder andar um pouquinho mais rápido. Mas tá tudo escrito lá na nota de aula, tá? E quem tiver dúvida, obviamente, estou sempre aberto aqui para fazer perguntas aqui na aula, ao longo da semana, enquanto vocês estiverem estudando.
Essa turma aqui é boa porque vocês são perguntadores, tá? Faz tempo que eu não encontro uma turma que pergunta, tá, gente? E eu gosto de turma que pergunta. Então, vamos lá. O que a gente quer fazer, tá? O que a gente quer fazer? Na hora que a gente resolveu esse circuito aqui a primeira vez, a gente fez, tá? A gente fez, né? A gente escreveu aqui. Essa corrente aqui vai ser igual a essa corrente mais essa corrente. Aí eu chamei assim, ó, I1 é igual a I2, porque essa corrente aqui é zero. Ah, esse detalhe aqui, sobre o que eu estou fazendo. A gente vai ver 7 ou 8 não idealidades. 7 ou 8 não idealidades. Não, são 6 no total. A gente vai ver 6 fenômenos que vão desviar desse caso ideal. 6 fenômenos. Tá? 4 hoje e 2 não, ok. Toda vez que você for analisar alguma coisa que desvia desse comportamento que a gente está chamando de ideal, você vai analisar um desvio de cada vez. Tá? Então, no caso aqui, eu estou considerando que o ganho não é mais infinito. Eu estou considerando que eu não posso fazer aquela aproximação que o ganho é igual a infinito. Eu estou considerando que isso aqui não posso mais fazer isso. Só que todas as outras coisas do ideal, todas as características do circuito ideal, você mantém elas. Tá? Você vai analisar uma característica não ideal de cada vez. Tudo bem, gente? Por que isso? Tá? Porque na hora que você junta mais de uma, o circuito já começa a ficar altamente complicado de resolver. Tá? E o ganho que você vai ter de, entre aspas, precisão na tua cabeça lá da conta e intuição sobre o que está acontecendo, começa a ficar um balanço desfavorável. Fica complicado demais e você ganha informação de pouca informação para a quantidade de complicação que você coloca na hora de resolver a coisa. Tá? Então, o que todo mundo faz é isso. Analisa o caso ideal e aí constrói um modelo de, cara, como é que o circuito deveria funcionar? Deveria funcionar assim. E aí analisa em separado cada não idealidade. No nosso caso aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver seis casos, existem mais casos, tá? Só separei os mais importantes. 6 fenômenos. A gente vai analisar 6 fontes de erro diferentes, só que sempre a gente vai considerar assim, essa fonte aqui produziu erro e não tem outros erros aqui acontecendo. Aquela outra fonte de erro aconteceu, as outras não estão acontecendo. Ok? Para quê? Para a gente começar a ganhar intuição sobre o que cada fonte de erro faz lá no meu circuito. Tudo bem? E aí, professor, mas no circuito, quando eu montar lá na bancada, ou quando eu fizer a minha placa, vai estar todos os erros vão estar ligados, né? No mundo real, eu não preciso desligar os erros e ligar um de cada vez. É verdade, tá? Só que, para fazer essa conta com tudo, você tem o simulador de circuitos. Aí o simulador de circuitos faz a conta com tudo para você, tudo bem? Só que você vai chegar, o simulador de circuitos vai te dar um resultado, e aí você vai falar assim, porra, tá um pouco errado, tá um pouco fora do que eu gostaria. E aí qual que é a parte do simulador de circuitos? Não te ajuda. Ele não te ajuda a responder. O que eu preciso fazer para poder ir para frente, para poder chegar mais perto de onde eu gostaria, tá? Para isso você precisa dessa intuição, que é, olha só, tá errando, provavelmente é por conta desse erro aqui, esse erro que está muito grande. Essa componente do erro está muito grande. Ou está acontecendo um outro fenômeno aqui, olha só na saída e tal. Vocês vão ver que eles são mais ou menos fáceis de identificar, tá? Esses erros das não idealidades. Mais ou menos fáceis. Você consegue olhar e falar, não, aconteceu isso, então provavelmente essa fonte de erro aqui, ó, tá muito grande no meu circuito. O que eu posso fazer para consertar essa fonte de erro? Aí você vai lá, mexe um pouquinho no circuito, simula de novo com o simulador de circuitos, e aí vê para onde foi. Se foi mais para perto do que você gostaria, ou se foi mais para longe do que você gostaria, e vai fazendo esse processo iterativo de projeto, tá? Então, quando eu falar de ganho infinito, todas as outras características ideais, elas se mantêm. Inclusive essa corrente aqui ser igual a zero, tá? Então, a gente escreveu aqui que I1 igual a I2. A gente substituiu I1 por Vout menos Vx sobre R1 tem que ser igual a Vx menos 0 dividido por R2. Isolo o Vx aqui. Ainda, o Vout precisa satisfazer a 0 vezes V+, que é o V1,
menos V menos, que é esse Vx, isola o Vx, substitui aqui, você vai chegar numa equação para o Vout, depois você arrumar a conta toda. E aí você vai chegar na seguinte expressão. Você vai chegar aqui. Vout é igual a A0 dividido por 1 mais A0, R2 dividido por R1 mais R2 vezes V. A gente já tinha chegado aqui, tá? Na hora que eu estou considerando que o ganho é infinito, eu pego isso aí, divido em cima e embaixo por A0, faço a aproximação, então vai sumir os termos que tem A0, vai ficar um termozinho lá que é 1 sobre A0, isso vai virar 0 na soma com alguma outra coisa, e aí vai chegar naquele resultado final que a gente já conhece. Só que aqui eu não posso mais fazer isso, porque o meu ganho não é infinito. Aqui eu preciso deixar aí esse A0, deixar esse A0, tá? E aí repare, essa é a saída. Essa é a saída. Opa. Essa é a saída. E eu gostaria que a saída fosse essa aqui, ó. Por que eu não estou conseguindo escrever? Eu gostaria que a saída fosse essa. É o que eu gostaria, mas é isso aqui que está aparecendo agora. Tudo bem? E aí, é bastante comum, então, a gente tentar reescrever essa coisa aqui, tá? Em termos daquele ganho que eu já conheço ali. Para de falar comigo, meu celular tá falando comigo, não sei porquê. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou fatorar aqui, eu quero isolar, quero separar, vamos lá. Quero separar. E agora, não consigo escrever. Eu vou isolar esse ganho aqui. E aí eu vou reescrever esse termo aí, que eu vou chamar de AV, que é o ganho do circuito, tá? AV. E eu vou reescrever ele da seguinte forma, tá? Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Uma coisa que eu vou fazer é dividir em cima e embaixo por A0, tá? Só para chegar, para ficar um pouco mais simpático, já vocês vão ver que vai ficar um pouco mais simpático. Mas para ficar mais simpático, normalmente aqui, ó, mexendo na álgebra, tem que ficar um pouco mais feio antes, né? Então, se acostumem com isso, tá? Então, eu vou dividir por A0 em cima e embaixo. E eu quero isolar esse fator aqui, ó, R2 dividido por R1 mais R2, que é o que tem lá no caso ideal, tá? No caso ideal era 1 mais R1 por R2. Esse 1 você pode pensar que é R2 dividido por R2, então isso aqui fica isso aqui é igual, né? Por R2. Então repare, ó, lá no caso ideal, o ganho é isso aqui, que ele está aqui dentro. Esse fator aí, ele está aqui dentro, na minha conta. Eu quero escrever alguma coisa em termos desse fator, por isso que eu quero isolar ele, tá? Eu vou fatorar ele para fora, assim, eu quero olhar e falar assim, esse aqui é um fator comum daquela soma ali. E aí, vamos lá. Vai ficar assim, 1 dividido por R2 dividido por R1 mais R2 vezes 1 dividido por 1, tá? E aí, esse 1 aqui veio desse pedaço que está aqui, porque na hora que eu dividi por A0 dos dois lados, cortou esse A0 que está multiplicando por ele, e aí eu estou botando esse fator em evidência, que é o que está aqui, ó, do lado esquerdo. Aí sobrou 1 multiplicando ele, que é aquele que eu marquei ali na equação de cima. Mais alguma coisa que vai vir daqui, desse 1 que está em cima, tá? Daí eu vou chegar aqui no seguinte fator. R1 mais R2 dividido por R2 vezes 1 sobre A0. Tudo bem? Se você fizer essa multiplicação aí, você vai ver que você volta lá para o que você tinha antes, tá? E aí, lá em cálculo 1, aqui eu vou fazer uma aproximação. Que não é a aproximação do ganho infinito, tá? Não é a aproximação do ganho infinito. Eu não vou falar que A0 é infinita e cortar aquele... Não vou fazer nada disso. Eu vou fazer uma outra aproximação que veio lá de cálculo, tá? Lá em cálculo 1, você viu uma aproximação que era o seguinte: 1 mais 1ε elevado a menos 1, 1 dividido por 1 mais ε, tá? Isso aqui, eu posso considerar, se esse ε for pequeno perto desse 1, tá? Eu posso considerar que isso aqui vai ser 1 menos ε, tá? Isso aqui vem da aproximação de Taylor,
Vem da aproximação de Taylor dessa função que está aqui do lado esquerdo. Tá? Você não precisa lembrar por que que é e tal, não sei o quê. Estou te falando que isso aqui é verdade. Tá? Guarda isso aqui. 1 dividido por 1 mais epsilon. Se esse epsilon for um número pequeno, isso aí dá aproximadamente 1 menos epsilon. Tá? Então, vou reescrever. Tá? Repare que eu tenho aqui, ó. Olha que meu epsilon aqui, ó. É um número dividido por um número grande. Lembra, esse A0 não é infinito, mas ele continua sendo um ganho grande, tá? Então, esse epsilon é um número pequeno aí, ó, que é essa partezinha da equação que eu marquei aqui, tá? Então, vou ficar com essa coisa aqui multiplicando, então vai virar R1 mais R2 dividido por R2 vezes 1 menos o epsilon. Quem que é o epsilon? Essa parte aqui toda que está marcada aqui. Então, eu vou ficar com R1 mais R2 dividido por R2 vezes 1 dividido por A0. Tudo bem? E aí, repara aqui, que eu tenho dois fatores, tá? Dois fatores. O primeiro fator, vou colocar aqui de verde, é R1 mais R2 sobre R2 vezes 1, que é o caso ideal, né? Que é o que eu gostaria, que é o comportamento ideal, que a gente chamou aqui de caso ideal, tá? Eu vou chamar aqui, ó, de esse cara aqui, ó, esse fator, tá? Que é mais multiplicando pelo cara que está ali fora. Mas eu vou chamar esse 1 de ganho ideal. Que é o que eu gostaria que o meu circuito fizesse. É o que eu gostaria que o meu circuito fizesse. Só que apareceu uma outra componente, que é essa daqui, ó. E essa daqui. Tudo bem? R1 mais R2 dividido por R2 ao quadrado. Tudo isso aí ao quadrado, que está multiplicando de fora com o de dentro. Dividido por A0, tá? E aí, repare, isso aqui, ele está me provocando um erro nesse meu ganho. É o ganho que eu tinha antes, mais um fator que eu não gostaria que tivesse aqui. Mais um erro. E aí eu vou chamar esse cara do lado aqui. Isso aqui tudo, tá? Ó, essa coisa toda multiplicada pelo de fora aqui, tudo bem? Isso aqui eu vou chamar de erro de ganho. Erro de ganho. Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? Tá? Na hora que o meu ganho não é mais infinito, o meu circuito continua funcionando como funcionava antes. Ele continua sendo a topologia não inversora, ele continua sendo o ganho para todos os efeitos, continua sendo 1 mais R1 sobre R2, que é o que a gente já tinha calculado, que é o termo que está do lado de cá, tá? Para todos os efeitos, o ganho continua o mesmo. Só que tem um delta nesse ganho, que é aquele termo que eu chamei ali de erro de ganho, tá? Esse erro de ganho, ele é potencialmente um número pequeno, tá? Potencialmente um número pequeno, porque está dividindo por um número grande, que é o 1 dividido por A0, tá? Então, esse cara tende a ser pequeno. Vou até escrever aqui, ó. Esse cara tende a ser pequeno. Ok? Então, em vários circuitos que a gente faz aí, a gente nem se preocupa com esse erro de ganho, com esse erro aí. Exceto em circuitos que a gente vai chamar de alta precisão ou de alta resolução, tá? Onde esse erro aí pode ficar problemático, tá? Quando o valor certinho do erro, do ganho, é um problema para mim, isso eu preciso cuidar disso. Porque o que esse erro aí está fazendo, tá? Na prática aqui. Eu tenho característica aqui, ó, só um segundinho. A tensão de entrada, essa daqui. Do lado de cá, a tensão de saída. Se eu fizer um gráfico, tá? Se eu fizer um gráfico disso. Esse gráfico, inclusive, fazendo parênteses aqui, a gente dá um nome para ele. Curva característica, tá? A gente chama esse cara de curva característica. Repare que é uma reta, né? Vout é igual a uma constante, que eu chamei de ganho, que é essa daqui, no caso ideal, vezes o Vin. É uma reta passando pela origem, coisa toda, tá? Então, é uma reta, desenha ela de verde. É uma reta, passa pela origem, e eu controlo a inclinação, escolhendo o R1 e R2. O que o erro de ganho está fazendo? Tá? Tá somando alguma coisa aqui. E aí ele está desviando e fazendo alguma coisa assim, ó. Esse meu erro, esse meu ganho, diminuir um pouquinho, tá? E repare, é menos alguma coisa, né? Tá fazendo ele diminuir um pouquinho, tá? Então aqui, o verdinho, deixa eu escrever aqui.
o caso ideal, esse cara aqui, o caso com erro. Opa, o caso com erro, tudo bem? E aí, perceba o seguinte, dependendo da minha faixa de entrada aqui, ó, pode ser que esse erro esteja razoavelmente grande. O desvio que eu gostaria, percentualmente, comece a ficar muito grande, tá? Muito grande em termos da minha aplicação. Às vezes tem aplicação que 1% aqui já é muita coisa. Tem aplicação que 1% a gente nem tá ligando, tudo bem? Exemplo de aplicação que esse erro é muito grande, tá? Tipo assim, esse erro acaba sendo importante. Aplicação biomédica, eletrocardiograma, eletroencefalograma, porque os sinais são muito pequenininhos, tudo bem? Os sinais são muito pequenininhos e tipo assim, todo lugar onde o sinal tiver uma faixa razoavelmente larga aí, eu vou acabar percebendo esse erro, tudo bem? Então, normalmente a gente quer melhorar isso aí, tudo bem? Como é que a gente melhora isso? Escolhe um amplificador operacional que tem um a zero grande, maior. Tá? Pega um circuito que tenha um ganho de malha aberta maior. E aí usa ele para fazer. Esse cara aqui, ele é um erro que, se eu estiver usando o amplificador, tá? Para fazer o que a gente chama de instrumentação hoje em dia, né? Tem alguma coisa digital do lado de cá, ó. Digital do lado de cá, medindo essa tensão, eu consigo corrigir fácil, razoavelmente fácil, com uma razoável facilidade. É só eu multiplicar o número que eu tô lá no digital. Eu leio a tensão, e aí eu pego esse número e multiplico ele pelo inverso daquele erro de ganho ali. Que eu consigo ir lá na bancada e medir mais ou menos quanto é que está esse erro, tá? Eu consigo ir lá e medir, eu consigo aproximar um fator que eu boto lá no digital e multiplico por 1 dividido por esse fator aí, e aí eu meio que corrijo, tá? Então, é razoavelmente fácil de consertar essa coisa aqui no lado do digital. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém ia perguntar aqui, eu acho que alguém levantou a mão. Ou foi... Não, tinha sido eu, mas você acabou respondendo. Eu ia perguntar exatamente. Então, nesse caso desse erro, antes de você começar a explicar sobre a curva, a gente ia buscar, então, para esse tipo de erro, buscar um amplificador com a zero grande, né? Você vai tentar achar um a zero maior, tá? Aí, normalmente, isso é um amplificador mais caro, tudo bem? É um amplificador com muito mais ganho, tá? Mas é da vida, tudo bem? Seguindo. Se você fizer essa mesma análise, tá? Eu não vou fazer aqui, mas eu vou dar só o resultado final. Mas se você fizer exatamente a mesma análise para a topologia inversora, o que você vai chegar? Você vai chegar na seguinte conclusão, tá? Que o ganho, eu vou chamar aqui de o ganho de malha fechada, que eu estou chamando de AV o tempo todo para não confundir com o A0, que é o ganho de malha aberta, é o ganho do amp-op, quando você não faz nada com ele. O AV é o ganho quando você montou a realimentação, tá? Um ganho de tensão, por isso que eu chamei de V. Esse AV aqui vai dar, fazendo a mesma aproximação, tá? Vai dar menos R1 sobre R2 vezes 1 menos R1 mais R2 dividido por R2 vezes 1 sobre A0. E aí repare uma coisa, tá? Acontece, é exatamente igual, é uma coincidência muito grande, assim, entre aspas, uma coincidência, tá? É uma coincidência muito grande, ó. Tem o caso ideal certinho do lado de cá, colocado aqui, como era para ser, e tem um erro de ganho, tem um erro, e essa componente aqui do erro é exatamente igual ao que a gente tinha antes, ao que eu acabei de calcular para vocês lá do outro circuito, tá? Essa parte de erro aqui é o fator que está multiplicando o caso ideal para produzir o erro, é o mesmo fator que está multiplicando. R1 mais R2 dividido por R2, tudo isso dividido por A0. Tá? É o mesmo erro de ganho. Tudo bem? O erro tende a aumentar para circuitos... Ah, isso aqui é outra coisa. Esse erro tende a aumentar para circuitos que tem mais ganho, tá? Por quê? Quando eu aumento esse ganho aqui, ó, que é o ganho que eu gostaria, o ganho final do circuito, ele está multiplicando o fator que vai produzir o erro. Então, nos dois casos, se eu faço a realimentação e eu faço um circuito realimentado que tem muito ganho, ele vai ter muito erro. Tudo bem? Então, isso aqui acaba acontecendo, tá? Seguindo. Alguma dúvida até aí, gente? Fora isso, não tem muita solução em nível de circuito para fazer, tá? É realmente tentar achar um cara que tenha A0 maior. Mas vocês vão... Tem alguma questão aí em algum dos testinhos que pede para calcular. Dá um caso particular para você, dá os números e fala assim, calcula para mim quanto é que dá o erro nesse caso aqui. Aí você vai ver lá que dá, sei lá, menos de 1%.
num caso super típico, tá? Seguindo aqui. Deixa eu fazer um parênteses. Pode perguntar aí enquanto eu vou mudar de tela aqui. Tá. Na prática também daria para tentar usar sempre um R1 menor, né? Que é fazer menos ganho, tá vendo? Que é diminuir o ganho, tá? É porque acaba que o ganho depende da relação entre R1 e R2, mas aumentar o R2, ou aumentar o R1 tem um impacto maior no erro, né? Do que aumentar Por o quê? R2. Por quê? Bom, se aumentar o R2 ali naquele erro, se aumenta, por exemplo, o R2 no nominador e no denominador. Só que acaba que o denominador vai pesar mais, né? Vai fazer um impacto maior aumentar o R2 do que aumentar o R1, por exemplo. Não sei se eu entendi muito bem, não, mas olha só, tô entendendo que você tá... Como é que é o seu nome, filho? Desculpa. Felipe. Felipe. Olha só, não sei se eu entendi muito bem, não, mas deixa eu ver se é isso aqui que você tá pensando. No lado de cá eu posso escrever que é R1 dividido por R2 mais 1, isso aqui multiplicando por A0, tudo isso aí multiplicando por menos R1 sobre R2, certo? Aí é onde eu não tô vendo. Você falou que o R1 tem mais influência, mas o R2 parece que para mim que tem a mesma influência, não parece não? O que eu tô pensando é que por exemplo, se o R2 for muito grande, ali em cima, ele meio que vai ser cancelado embaixo, naquela divisão. Só que se o R1 for muito grande, ele pode acabar tendo um fator maior do que o A0, né? Nesse erro. Não. No mundo real, você nunca vai conseguir botar R1, R2 do tamanho comparável com esse A0, não, tá? Porque esse A0 aí é um número grande mesmo. Tá bom. Tá? Esse R1, R2, eles vão ficar sempre girando na faixa de alguns quilo-ohms, tá? A gente vai ver um pouco melhor por quê, tá? Por conta das outras não idealidades. As outras não idealidades vão fazer com que você não consiga escolher qualquer R1, R2 aí, tá? Você repare que é importante a relação do R1 com o R2. É isso que é o importante. Mas você não pode, tipo assim, faz diferença no mundo real escolher. Se eu quero um ganho de 10, eu escolher R1 igual a 10 ohms e R2 igual a 1 ohm, você pode fazer essa escolha. Você pode escolher R1 igual a 10K e R2 igual a 1K, e dá o mesmo ganho de 10. Ou você pode escolher R1 igual a 10 mega ohm e R2 igual a 1 mega ohm, e também daria os mesmos 10, tá? Só que no mundo real, na hora que a gente usa resistores que tem uma resistência muito baixa, e aí isso aqui já dá para ver aqui. Resistores que têm uma resistência muito baixa. Vocês estão na minha tela ainda? Está compartilhado? Tá. Na hora que eu escolho resistores com resistência muito baixa, tá? Esse R1, R2, repare que o negócio, que a corrente que desce... A corrente que desce aqui, ó. A corrente... Peraí que agora bagunçou. A corrente que vai descer aqui, ó. Essa corrente que baixa aqui, tá? Que é a corrente que sai do que o amplificador operacional precisa fornecer, tá? Essa corrente, se o valor do R1 e do R2 for muito baixinho, essa corrente vai ficar muito grande. O Vout é o Vout, tá? Ele não depende do R1 e do R2. Depende da relação entre eles. Mas imagina que o Vout está em 1 volt. Se eu escolher R1 mais R2 muito pequenininho, aquela corrente fica muito grandona. E aí o amplificador operacional não consegue produzir essa corrente aí. E aí ele meio que para de funcionar. Assim, ele começa a fazer só besteira, tá? Por isso que a gente não vai escolher R1, R2 valores muito pequenos, porque impacta muito na corrente de saída do amplificador, tá? A recíproca, eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que é na aula que vem, tá? Tem um dos erros aí que ele é multiplicado pelo valor que a gente escolhe do R1, R2, tá? Que é um fenômeno de corrente de polarização. E aí o que acontece? Se eu escolher o R1, R2 muito grande, mega ohms, eu produzo um erro muito grande por conta desse outro defeito. Tá? Então, a gente não vai escolher mega ohms por conta desse outro problema, que acaba multiplicando um erro, e aí multiplica por um número muito gigante. Tá? Por conta disso, você nunca vai escolher aqui, ó, esses R1, R2 aqui, fora de uma faixa ali, na faixa dos quilo-ohms, alguns quilo-ohms. Tá?
E aí, esse fator aí, R1, R2, ele nunca vai ser muito comparável ao A0. O A0 vai ser sempre muito grande. Dá uma olhada num datasheet aqui. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de como é que isso aparece. Esse datasheet que eu estou pegando aqui, em particular, tá? Ele tá lá no Moodle para vocês. Tem alguns datasheets, então leiam lá, porque nos testinhos, em algum momento, vai começar a aparecer assim, um pedacinho do datasheet falando assim, cara, olha só, tem essas informações. Resolve isso aqui para mim. Na prova, certeza, tá? Ah, olha só, tá vendo essas informações aqui, ó? Tem esse circuito. Resolve o circuito vendo as informações que estão no datasheet, tá? Então, comecem a se acostumar a ler o datasheet. Dá uma olhada só no negócio aqui. Esse aqui, para pegar um exemplo, tá? Esse ganho aí que a gente está tratando é esse cara aqui, ó, Large Signal Voltage Gain, tá? Vocês vão ver chamando de A0, vocês vão ver chamando de AVOL, mas é sempre assim, Large Signal ou Open Circuit, alguma coisa assim, tá? O ganho de circuito aberto, o ganho de grandes sinais, tudo bem? Sempre com esse nome. Olha só o que esse cara está falando aqui, para o LF411, tá? O típico é 200 volts por milivolt. Isso aí dá 200 mil, né? 200 volts por milivolt. Quer dizer o seguinte, para cada 1 milivolt que você bota na entrada, a saída aumenta de 200 volts, tá? Isso quer dizer que para cada 1 volt na entrada, a sua saída multiplica por 200 mil volts. Tranquilo? Isso aí é o A0. Ele está falando assim para você, esse é o valor típico. Isso é a média que você vai encontrar aí. Só que, olha o mínimo. E aí já começa a dar uma noção para você de variabilidade. Ele garante para mim que o mínimo é 15. De 15 para 200 tem um bom caminho, tá? A gente está falando de 15 mil, que é o mínimo. Tipicamente vai ser 200 mil. Mas pode ser que eu encontre mais do que isso, porque esse 200 mil é uma média. Uma média, tá? Pode ser que eu pegue um na bancada lá e ele tem um ganho de 300 mil, tem um outro lá que tem um ganho de 500 mil, tem um outro que tem um ganho de 45 mil. Tudo bem? Então, repare, a variabilidade é muito grande aí, tá? Desse ganho. Tudo bem? E é isso que a gente quer fazer o tempo todo. Trocar esse ganho por um ganho mais certinho, fazendo a realimentação, tá? Nem todo datasheet mostra, eu acho que esse aqui não traz, tá? Mas tem alguns datasheets que trazem uma curva, inclusive, como se fosse uma curvazinha gaussiana, assim, mostrando para você como é que é mais ou menos a distribuição daquele ganho, tá? Mas é razoavelmente incomum. Essa informação aí já não é tão comum assim, tudo bem? Mas é assim que aparece essa informação no datasheet, tá? Deixa eu... É assim que aparece essa informação no datasheet, tá? Large Signal Voltage Gain ou Open. Vou abrir um outro aqui para ver como está, ó, esse INA, esse LM aqui. LM é 132, tá? E normalmente, só um segundinho, normalmente todos eles trazem uma tabelinha assim, tá? Ó, de características elétricas, aí aqui, ó, AV, tudo bem? Esse AV é o que eu estou chamando de A0, ó, Large Signal Voltage Gain, tá? Mesmo nome. Ó lá, ó, o tanto lá dele, tá? O típico, nesse caso aqui, é 100 volts por milivolt. Ele nem me deu o mínimo máximo, né? Tá? Ele nem me deu o mínimo máximo. Mas repare que depende de quanto que é uma carga que tem lá na saída, tá? Esse ganho muda, inclusive, tá? Dependendo do quanto você puser lá nos resistores. Mas normalmente a gente nem trata disso. Pergunta. Eu estava vendo ali, quando você desceu, tinha alguns diagramas de Bode ali embaixo, né? Nós vamos chegar a fazer alguma questão com análise de diagrama de Bode? Sim, a gente vai. Já vou beleza. passar. Já vou mostrar para vocês como é que a gente usa o Bode aqui. Tranquilo. Seguindo aqui, então, gente. Opa. O Teams caiu na minha cara aqui. Mas voltei a gravação. E eu acho que a gravação vai começar a cortar em duas partes. Mas vamos seguindo, depois eu tento juntar elas lá. Continuando aqui então, gente. Próxima não idealidade. Próxima não idealidade, tá? É o que eu vou chamar de excursão de saída. Não está compartilhando tela, não. Obrigado por avisar. Deixa eu botar aqui. Excursão de saída.
Acho que agora foi, né? Foi. Vou deixar o chat aberto aqui também. Beleza. Próximo aqui, ó. Excursão de saída. Olha só, na hora que eu escrevi, tá? Na hora que eu escrevi, Vout do amplificador operacional igual a 0, V mais, menos V menos, eu estou falando o seguinte, se eu fizer um gráfico disso aqui, a curva característica, ó, Vin, lembrando que o Vin é essa diferença aqui, Vout, o que eu estou falando aqui é o seguinte, o amplificador, ele é uma reta, passa pelo zero, e vai ser uma reta para qualquer tensão de entrada aqui, ó. Pode ser qualquer tamanho a tensão de entrada para o positivo e eu continuo nessa reta. Pode ser qualquer tamanho de tensão de entrada para os lados negativos, eu continuo nessa reta. É isso que está escrito nessa equação aí, tá? Só que no mundo real não funciona assim, não. Tá? E aí vai ficar bem mais claro também o porquê na segunda metade da disciplina que a gente vai fazer amplificadores. Eu vou mostrar para vocês, a máxima tensão do amplificador aqui é essa tensão aqui, a mínima é essa tensão, bababá. E aí vocês vão ver o que está acontecendo, tá? Mas, aqui, deixa eu melhorar um pouco o modelo do amplificador. Eu só mostrei 3 terminais dele, tá? Um que eu chamei de V+, um que eu chamei de V-, são os terminais de sinal, tá? Só que o amplificador operacional, todos os amplificadores operacionais, eles precisam, eu preciso colocar energia nele para ele funcionar. Eu preciso colocar energia no circuito para ele funcionar, tá? E aqui eu não estou mostrando a interface que me permite colocar energia no circuito. É como se fosse, cadê a tomada do amplificador operacional? Entre aspas, tá? Cadê a tomada dele? Cadê o plug da tomada? Não estou mostrando, tá? Quando a gente passa a considerar essa entrada aqui, ó, a entrada de energia, eu vou precisar colocar mais 2 terminais, tá? Um que eu vou chamar aqui de VDD, que eu vou colocar a tensão de alimentação positiva, máxima tensão do circuito, e outro que eu vou chamar de VSS, tá? Eu não vou chamar de 0 aqui, porque esse VSS pode ser um número negativo. Você pode escolher colocar uma tensão negativa aqui, não é nenhum problema isso, tá? Você escolhe lá, por exemplo, bastante comum no circuito, você bota 12 volts no VDD e menos 12 volts no VSS. E aí a referência está no meio desses 2 caras aí, tá? Por exemplo, né? Deixa eu desenhar. Por exemplo, tá? Fazer isso. Botar uma bateria aqui de 12 volts, por exemplo, ligada. Você pode escolher fazer isso aqui. Pode escolher fazer uma outra bateriazinha de 12 volts, ligar aqui no VSS. E aí você vai escolher, ou pode escolher, tá? Mas é muito usual escolher esse ponto central aqui e chamar ele de referência. Esse ponto eu vou chamar de 0, tá? Lembrando, você pode escolher o 0 do seu circuito onde você quiser, tá, gente? Onde você quiser, tá? Eu posso, por exemplo, escolher o 0 aqui, ó. Nada me impede de falar, aqui é o 0. VSS é 0. Isso quer dizer que você está botando 24 volts no VDD. Mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma, tudo bem? Mas é muito normal, se você fizer essa alimentação que a gente chama de simétrica, escolher o 0 aqui no meio. Porque aí a sua saída aqui, ó, tá? Ela tá referenciada àquele mesmo 0, bonitinho, vai ficar fácil de você ver o que está acontecendo com seus sinais. Tudo bem? Só que você não é obrigado a escolher a alimentação simétrica. Não é obrigado de jeito nenhum a escolher a alimentação simétrica. Inclusive, hoje em dia, a maioria dos circuitos não usa alimentação simétrica, usa alguma coisa assim, ó. E aí 12 é alguma tensão menor, inclusive, 5, 3 volts, 1 volt, tá? Tipo, a gente tenta trabalhar com tensão bem mais baixa. 12 volts é uma tensão alta para eletrônica hoje em dia, tá? A gente tem que trabalhar, assim, uma alimentação assimétrica, tá? Mas é um detalhe. Não precisa de nada especial no amp-op. Alguns amp-ops são feitos para funcionar assim, eles têm uma certa otimização para funcionar com essa alimentação assimétrica aqui, mas não tem nada especial. Qualquer amp-op você liga assim, ele vai funcionar dentro de alguns parâmetros, tudo bem? Mas olha só, na hora que eu faço isso aqui, tá? Eu coloco uma restrição na minha curva característica do amp-op, que vai ser, em vez de ser essa vermelha aí, ela vai ser o seguinte: a tensão máxima de saída vai ser o VDD menos 1 delta. VDD menos 1 delta, tá? Isso quer dizer que é o seguinte: vai ter uma tensão máxima de saída aqui. Eu vou desenhar aqui como se fosse VDD,
mas é VDD menos algum número, tá? Sei lá, você botou 12 volts VDD, sei lá, 11 volts, 10,5. Alguns circuitos chegam bem pertinho do 12, sei lá, 11,95 volts. Outros, eles não conseguem chegar tanto, tá? Vai ser, tipo, sei lá, 10 volts. Já vou mostrar aqui os datasheets, essa informação. Mas ele começa a ter um teto. A mesma coisa no lado do negativo. Vai ter um VSS mais um delta, tá? E aí isso aqui vai virar o máximo de tensão onde a gente consegue excursionar. E aí a minha curva característica mesmo, repare que ela ela passa a ser uma curva não linear, né? Agora está quebrando aqui essa reta, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, o meu sinal de entrada, se ele se mantiver dentro de uma faixa que está aqui, o ganho linear, bonitinho, tá? Tudo funciona como se nada tivesse acontecendo. Se por algum acaso minha tensão de entrada vir para uma faixa que eu estou pegando essa não linearidade aqui, o que vai acontecer na saída do meu circuito é ela vai parar de seguir a entrada certinho e vai começar a cortar, assim, ela não vai conseguir passar daqui, tá? Então, por exemplo, isso acontece no laboratório direto, às vezes você está fazendo circuito. Você bota um seno na entrada e aí a sua saída para uma quantidade para um determinado tamanho de entrada, sua saída está lá bonitinha, lá o seno, está amplificando. Aí você tenta aumentar um pouquinho o tamanho da entrada, bum, tá? E aí ela começa a fazer alguma coisa assim, ó. Cortar o seno, ficar um negócio meio truncado assim. Tá? Começa a gerar o que a gente vai chamar de distorção, tá? Distorção é quebrar a forma de onda. Quando entra seno e sai seno, se não tiver nada, tá seno e seno na entrada, a gente está dizendo que o circuito é linear. Se entrar seno e sair qualquer outra coisa que não é seno mais, tá? Por exemplo, aqui, isso aqui é o que está acontecendo aqui. Entrou seno, então tá saindo uma coisa, um seno todo quebrado lá, a gente vai chamar isso aqui de distorção, tá? Distorção é um fenômeno não linear, tá? Tá fora dessas técnicas de análise que eu estou mostrando para vocês, tudo bem? E normalmente o que a gente faz é vai lá no circuito, mede o espectro dele na saída, olha o caso linear, exclui a componente lá do que eu gosto que tipo estaria lá do linear, tá? Tipo, sei lá, entrou um seno de 100 Hz, pega os 100 Hz lá na saída, exclui ele e pega todo o resto do espectro, soma a energia dele e aí você vai ter uma medida de distorção. Tudo bem? Normalmente é assim que a gente faz, tá? E aí normalmente é assim que o pessoal calcula ou mede a distorção, tá? Professor, Sim. mas você pegaria os 100 Hz, que seria o valor amplificado ou exatamente o valor de entrada? Não, quando eu tô falando que esse 100 Hz aí, entrou 100 Hz na entrada, tem que sair 100 Hz na saída também, tá? Ah, sim, não, Aí na real, eu tô olhando só o que tá acontecendo na saída. certo. Bem, aí eu vejo na saída, exclui a componente, que seria se o meu circuito fosse linear, que vai estar na mesma frequência da frequência de entrada, da tensão de entrada, soma todos os outros componentes, e aí você vai te dar uma medida de energia. Aí tem várias formas diferentes de somar, eu não vou entrar em detalhe, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas você soma todos os outros componentes, e aí você chama aquela soma que você fez de distorção. É uma medida de distorção. Tem várias formas diferentes de somar isso. Aqui a gente não vai ver esse detalhe. Eu estou passando mais por alto de como é que é. Em Eletrônica 2 a gente faz essa conta. Quem fizer Eletrônica 2 comigo, tudo bem? Convido fortemente, quando tiver Eletrônica 2 comigo também, eu faço essa conta, mostro como é que a gente olha isso e tal. Na FGA tem uma disciplina, eu não me lembro o nome, tá? Mas seria como se fosse o equivalente de Eletrônica 2, que eles vão em mais detalhe ainda sobre isso aqui, tá? É bem interessante. Todo mundo, enquanto estiver nesse ensino remoto aí, é uma boa disciplina para fazer, tá? Se o semestre vem tiver ela remota. Olha o que está acontecendo na hora que a gente realimenta o circuito. Isso aqui em malha aberta, tá? Na hora que a gente realimenta o circuito, o que vai acontecer? Eu estou saindo da seguinte situação. V-in, V-out. Quando o meu circuito está realimentado, está em malha aberta, o ganho é o A0, que é um ganho bem grande. E aí eu tô com a seguinte coisa, a seguinte curva, tá? Agora, numa escala um pouco mais parecida do que realmente é.
Mostrei para vocês, aquele ganho de tipo 200 mil, 100 mil, é um ganho muito grande, aquele A0. Isso quer dizer que a inclinação da curva é grande. Quer dizer que a curva é bem vertical, tá? Então, a minha curva é mais ou menos assim, ó, no circuito de malha aberta. A mágica para transformar isso aqui numa reta. É bem inclinado, assim, ó. E aí, eu tenho... Eu vou considerar que é VSS e VDD os limites, tá? Mas já vamos olhar ali no datasheet que não é exatamente isso, mas vou considerar que seja. Tem um limite aqui, vou considerar. Isso aqui é o amp-op com malha aberta, tá? Vou chamar isso aqui de, sei lá, malha aberta. Vou escrever aqui, malha aberta. É o ganho, é o A0. Na hora que eu faço a realimentação, pessoal, o que a gente fez? A gente diminuiu o ganho, né? Eu saí de um ganho de A0 e fui para, sei lá, menos R1 sobre R2. Ou fui para um ganho de 1 mais R1 sobre R2. Qualquer que seja esse ganho, eu vou pegar em módulo, tá? Vou pegar em módulo e vou plotar aqui. Inversor e não inversor. O não inversor fica um ganho positivo, o não inversor inverte, a curva fica apontando para baixo, mas a mesma coisa. Mas olha só o que acontece. Eu saio de um ganho que é grande, uma inclinação grande, vou para uma inclinação menor. Tá? Eu troco um ganho grande por um ganho menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou trocar. A minha curva vai ser mais parecida com essa daqui agora. Ó. Um ganho menor. Um ganho menor é uma inclinação menor. Tá? Tá todo mundo vendo minha tela? Tá. Um ganho menor é uma inclinação menor. O limite da curva ainda é esse aqui, ó. VDD. Quando chegar no VDD, ele não passa mais. Quando chegar no VSS, ele também não vai passar. Tá? Também não vai passar do VSS. Só que o que aconteceu? Tá? Repare. E aí, muita atenção aqui, porque é isso que gera confusão. Essa diferença aqui, ó, na saída, quanto que é a faixa útil que o meu sinal consegue excursionar na saída, eu chamei de excursão de saída, tá? É essa quantidade aí. Simplificando, é VDD menos VSS. Essa diferença aí. A gente chama de excursão de saída. É determinado pelo amplificador operacional e só pelo amplificador operacional. Só que, quanto isso corresponde a uma faixa útil nas entradas, e é isso que eu preciso saber. Quanto que eu posso botar na entrada? Porque é isso que eu tenho controle. Tá? Eu projetista, eu que vou usar o circuito. Repare uma coisa, antes eu tinha, e eu vou desenhar de vermelho, antes eu tinha essa faixinha aqui, ó. Vou desenhar assim. Antes, essa faixinha de entradas pequenininha, tá? Era a minha excursão de entrada. Excursão de entrada. Ou o nome o nome que vocês vão ver também, faixa dinâmica, tá? Vamos ver esse nome aí também, mas eu vou chamar aqui de discussão de entrada e discussão de saída. Enquanto que nos documentos vocês vão ver lá, faixa dinâmica de entrada e faixa dinâmica de saída. Eu só acho esse nome meio complicado, assim, tipo, caraca, faixa dinâmica, que diabo é isso, tá? Faixa dinâmica de entrada é o que eu tô chamando de discussão de entrada. Qual é a faixa de entrada que eu posso botar aqui que o circuito está linear? Qual que é a faixa dinâmica de saída? É o tanto que o circuito consegue colocar na saída lá, consegue excursionar ainda, tá? Olha lá, a excursão de entrada estava pequenininha. Quando o ganho é grande, a excursão de entrada tende a ser muito pequena, tá? Ao passo que, na hora que eu fiz o ganho em malha fechada, tá? Desenho aqui, ó, malha fechada. E aí eu troquei esse ganho, que é o A0, por um ganho menor, que é os ganhos lá que a gente calculou, a faixa dinâmica de entrada aumentou bastante. Olha aqui, ó, agora é daqui até aqui. Toda essa faixa que eu vou marcar de amarelo aqui agora, ó, tudo isso aqui é a excursão de entrada do circuito realimentado com realimentação. Então, o que eu fiz? Opa, professor, então você está me dizendo que eu troquei. Vamos lá. Na hora que eu troquei ganho muito grande por um ganho menor, eu ganhei algo em troca. Isso. Uma das coisas que você ganhou em troca, você pagou com ganho. O ganho é a moeda de troca que você dá o ganho, você usa ganho para comprar outra coisa. Nesse caso, o que a gente comprou? Excursão de entrada, faixa dinâmica de entrada. Eu posso botar o meu circuito vai aceitar
ainda dentro daquela região linear, uma faixa muito maior de tensões de entrada. E isso aqui é extremamente útil, porque o meu circuito começa a aceitar mais coisas na entrada dele. Tá vendo lá? Começa a me dar flexibilidade. Eu que vou usar o circuito, começa a me dar mais flexibilidade, porque no mundo real é dificílimo a gente cravar como é que vai ser o sinal de entrada. Por exemplo, você faz um amplificador lá de guitarra e bota uma guitarra. Cara, quando você, tipo assim, se tiver, sei lá, você tá num dia que tá uma temperatura, você vai para um outro dia que tá uma outra temperatura, cara, tipo, muda muito, assim, o sinal de entrada que é produzido, tá? Então é bom ter uma margem bem grande, assim, de sinais para trabalhar, tá? Porque aí você meio que pluga a coisa lá e ele meio que sempre funciona, porque tá sempre meio que dentro da faixa linear dele, tá? Então a gente tá trocando, tá? Eu tô pagando com ganho e eu tô recebendo em troca excursão de entrada. Repare que a excursão de saída fica a mesma. O máximo que meu sinal chega e o mínimo que meu sinal chega continua igual. Eu não mexo na excursão de saída. Mas a faixa de entradas ao qual essa excursão de saída corresponde aumenta. Não tá vendo? Nesse desenho fica bem claro, tá? Por isso que eu não faço conta aqui. Tipo, tem livro que vai fazer um monte de conta e tal. Cara, não tem nada, não tem nenhuma forma melhor de mostrar isso do que mostrando esse desenho para vocês. E aí, como é que eu encontro essa informação no datasheet? Deixa eu trocar aqui a tela agora. Como é que eu encontro essa informação no datasheet? Olha esse caso aqui. Olha esse caso aqui, por exemplo, tá? Eu vou encontrar aqui, ó, uma informação que ele chama aqui de output swing. Todo mundo tá vendo? Output swing. Excursão de saída. Swing é excursão, é molejo, assim, ó, quanto você consegue rebolar, tá? Literalmente. É o quanto que ele vai rebolar, é o quanto que a saída mexe, tá? Output swing. Ele está falando aqui, ó, valor típico, tá? Para uma carga de 100K é de 4.995, considerando que o VDD é 5 volts, está escrito aqui em cima. Vocês veem meu mouse, eu acho, né? Alguém fala comigo aqui? Sim, Vocês dá veem? para ver. Sim. Então, considerando que o VDD, que ele chamou aqui de V+, é 5 e o V- é 0, alimentação assimétrica. E repare, tá? Isso aqui, você não precisa usar o amplificador assim, mas o fabricante está falando. Ó, eu pensei nele para funcionar assim, tá? Com alimentação de 5 volts, assimétrica e 0 no VSS. Você pode dizer qualquer outra coisa que você quiser, mas ele está falando, ó, eu fiz para fazer assim. Repara lá, quanto que é a excursão de saída? Eu falei para vocês que era aproximadamente VDD menos VSS. VDD é 5, menos 0 é 0, dá 5, né, essa subtração. E ele está falando aqui, olha só, minha excursão é de 4.992. É bem próximo disso. Esse cara aqui, por conta dessa característica, a gente vai chamar ele de... como é que chama? De rail to rail, tá? O que é o rail, né? Rail é trilho. O trem, ele só anda dentro do trilho, assim, ele balança, mas ele não sai do trilho, tá? E aí a gente entende como o trilho, o VDD, que é a máxima tensão que o circuito pode produzir, e o VSS é a mínima tensão que o circuito pode produzir. Quando a excursão de saída coincide ou é muito próxima dessa faixa de VDD até VSS, a gente vai chamar esse circuito de rail to rail. Esse caso aqui é um circuito especial, tá? Por isso que eu separei ele aqui. Ele é um circuito especial. Então, ó, rail to rail, ele tem essa característica, tudo bem? Deixa eu mostrar outro aqui. Deixa eu abrir outro datasheet aqui para mostrar um caso que não é rail to rail. Por exemplo, esse cara aqui. Cadê ele? Compartilhar. O LF411, que é um circuito que eu gosto bastante também. Olha esse cara aqui, ó, o output swing dele para... Cadê? O moleque, ó. Para tensão de mais 22 volts. Aliás, aqui, ó, LF411, tá? Não estou usando o A, não. Para uma tensão de... Cadê o típico? Nota 6. Ih, não está escrito aqui? Era para estar escrito... Ah, não, está escrito aqui. Está escrito na linha da tabela. Ele está falando aqui para mim, ó. Quando eu alimentar com mais VDD igual a 15 e VSS igual a menos 15, tá? Quanto que vai ser a excursão de saída? Aí, ó, LF400 tipicamente vai ser mais 13,5 limite, menos 13,5 limite. Mas perceba que de 13,5 para 15 tem uma diferença aí de 10%, né? Tá? Que já é uma diferença considerável, a ponto da gente não considerar esse circuito aqui rail to rail. Tudo bem?
que é o que eu falei para vocês. O máximo a saída é VDD menos um delta. Nesse caso aqui, um delta é, sei lá, 1,5. A mínima tensão é VSS mais um delta. Esse delta aqui, no caso, aqui é aproximadamente 1,5. 10% da tensão de alimentação. Tudo bem? Tipicamente é isso aqui que a gente está olhando, ó. Output voltage swing. É isso que isso que significa essa linha do datasheet. Alguma dúvida até aí, gente? Também não tem nada que eu possa fazer para consertar isso, tá? O que eu posso fazer é diminuir o ganho pela realimentação para poder aumentar a minha faixa de saídas que o meu circuito entende, tá? Na entrada e ainda funcionar na faixa linear, tudo bem? Aliás, para aumentar o output swing, eu posso aumentar a tensão de alimentação, tá? Mas tem um limite. Repara aqui, ó, essa linha do datasheet, o fabricante está falando para mim, eu projetei para funcionar com essa alimentação aqui, mais 15, menos 15. Mas você pode botar até 18 volts. Ou nesse outro modelo aqui, ó, você pode botar até 22 volts. Se eu puser 22 volts naquele outro cara lá, a excursão aumenta, né? Para 20 e tantos volts aí, tá? No total é quase 40 volts. Mas, fora isso, não tem muita coisa que eu possa fazer, além de escolher outro circuito, tá? E aumentar a tensão de alimentação. Seguindo, gente. Seguindo. Isso aí é excursão de saída. Aí, vou deixar para falar de largura de banda na aula que vem, tá? Professor, avançado da aula. Vou falar de slew rate. Diga. eu tenho uma dúvida se que o Rodrigo tinha levantado a mão antes também. Perguntem aí. Professor, então, considerando os dois casos, né, que o ganho nunca vai ser, teoricamente, finito, e para a gente ter esse recurso do aumento da excursão de entrada, a gente tem que escolher um ganho não tão alto para aumentar essa excursão, mas também um valor desejável para a gente reduzir o erro de ganho, né? Então, você percebe que aí começa a ter um trade. Você percebeu que é um trade-off, né? Se eu diminuo o ganho, piora o quanto que eu estou vendo de erro. Lá é o erro de ganho, tá? Acontece isso mesmo. Mas se eu diminuo o ganho, eu ganho na excursão de entrada. Aí, para isso que serve o engenheiro. Para ver uma aplicação específica e falar assim, cara, qual que é o balanço adequado? Onde que eu preciso me preocupar mais? Tá? Porque sempre vai acontecer isso. Eu troco uma coisa pela outra. A eletrônica é sempre assim, eu dou uma coisa, eu ganho outra, mas se eu ganho uma, eu perco aqui numa outra coisa que também seria desejável. É um trade-off, tá? A gente tem que achar o balanço e não tem uma solução única, depende da aplicação que você está tentando resolver. Tá? Mas é isso mesmo, você está sempre trocando coisa. Cadê a outra pergunta? Obrigado, professor. Felipe, né? Pergunta aí. Na prática, eu não preciso usar, por exemplo, o mesmo ground que eu estou usando para o resto do circuito no amplificador, né? Eu consigo, se eu sei que não vai passar, por exemplo, esse VDD, essa banda negativa aí da tensão no amplificador, eu consigo botar, por exemplo, a alimentação negativa do amplificador em 0, né? E aí usar a banda inteira de, sei lá, 40 volts para o positivo no resto do meu circuito. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Peraí. Deixa eu desenhar um desenho um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Felipe, né? Você está me falando o seguinte, tem um circuito qualquer aqui, eu vou botar um VDD X aí qualquer, vou botar 0 do lado de cá, certo? É sobre isso que você está falando, né? Isso, aí eu consigo tratar do mesmo jeito, né? Só que com a curva... Isso. Só que o entendi. que vai acontecer aqui? A tua curva vai estar meio que deslocada, vai estar meio que assim, né? Vai ser uma coisa que passa pelo 0, o ganho lá, tá? Vai ser uma coisa que passa pelo 0, sei lá. Vou desenhar ela aqui, ó. Como se fosse isso aqui. Pro lado de cá, realmente vai ser isso. Só que o lado onde vai cortar na lado para baixo vai estar meio que aqui assim, né? Então, isso aqui vai ser a parte útil da curva, ó. Tá vendo? Então, seus sinais, ó, de saída, tanto na entrada quanto vamos lá. Na saída, olhando, vai ser daqui para cá. Então, seus sinais de saída, eles não vão cruzar o 0 nunca, eles vão estar sempre meio que deslocados assim para cima. E na entrada, você também não consegue botar os sinais que excursionam pelo 0. Vai ter que sempre ter um offset lá para trazer eles para essa faixa aqui, tá? Mas não é problema nenhum se fazer isso aí. Nenhum problema, tá? Tá bom.
É porque que às eu vezes consigo adaptar, né, sim. o Como que é que eu pode quero. escolher onde é que você quer a faixa ali, tá? Isso sim, escolhendo as tensões. Agora, é bem conveniente, tá? É bem conveniente. Eu consiga ter essa parte reta aqui, ó, cruzando pelo zero. Por quê? Porque a maioria dos sinais, eu vou dizer a maioria, mas talvez seja um exagero da minha parte, tá? Mas, assim, vários sinais típicos, que são, assim, clássicos, eles excursionam aqui, ó. Eles excursionam em torno do zero. Por exemplo, microfone. O microfone que eu estou usando aqui agora, que todo mundo aqui está usando para falar comigo. O sinal do microfone, ele gera um sinal assim, ó, sem descer, tá? E ele excursiona em torno do zero. Captador de instrumento musical. Você pluga lá guitarra, baixo, piano, qualquer coisa, também produz sinal sem descer. Ele excursiona pelo zero. Ele é um sinal só dinâmico, a gente chama. E aí, se o seu circuito tá nessa faixa aqui, né, ó, tá operando nessa faixa que não cobre essa parte, a parte dos números negativos aqui, por exemplo, tá, os tensões negativos, você precisa vir aqui e somar uma tensão, né? Você precisa vir aqui somar uma tensão para poder levantar o seu sinal começar a excursionar alguma aqui em cima, tá? Essa operação aí, ela não é difícil de fazer, não é exatamente difícil. Mas é uma coisa a mais que você vai botar no caminho do seu sinal e produz erro, produz distorção. Tudo que você bota no caminho do seu sinal, quanto mais tralha, mais sujeira você coloca. Beleza? Seguindo aqui, para a gente fechar aqui a aula de hoje. Terceira não idealidade é o que eu vou chamar de slew rate. Slew é tipo arrastar, tá? Tipo, arrastando, assim. Ou taxa de arrasto, se fosse traduzir, tá? O slew tem essa ideia de que alguma coisa tá meio capenga, assim, sabe? Que você tá tentando andar e tá meio arrastando, tá? Ou que você tá arrastando alguma coisa, tá? Dragging, né? Tipo, pode pensar assim também. O que é isso, tá? O slew é a máxima taxa de variação do sinal de saída no tempo. O que eu estou falando para você o slew rate é a máxima derivada do Vout em relação ao tempo. É o máximo desse valor aqui, ó, o Vout aí é uma função, que é o Vout, e isso aqui em malha aberta, tá? O máxima tem lá um valor máximo que essa derivada pode produzir para mim. E aí esse máximo é o que eu vou chamar de slew, tá? O que acontece? Que na prática, vamos analisar esse circuito aqui, é um circuito simples, é o mais simples possível e é o que tem o pior slew, tá? É o buffer, tá? Que, teoricamente, você quer fazer a saída igual à entrada, você quer copiar, tá? E aí, olha só o que vai acontecer com o slew, tá? Se eu colocar na entrada, aqui agora eu estou olhando no tempo, muita atenção, tá? No tempo, estou botando aqui, ó, tensão de entrada. E aí eu boto uma tensão de entrada que varia bem rápido, por exemplo, um degrau, tá? Então, minha tensão estava aqui 0, ela, subiu repentinamente para um valor, sei lá, um valor qualquer aqui, A, tá? O que eu gostaria que acontecesse na saída? O que eu gostaria que acontecesse na saída? Eu vou até desenhar maior aqui para ter espaço para ficar visível. O que eu gostaria? Eu gostaria que a saída fosse assim, ó. 0, 0, 0, 0, 0. A parada veio aqui, subiu. Deu um ganho, né? Isso aqui é ganho do circuito vezes a entrada. No caso aqui eu estou fazendo com ganho 1. Eu estou exagerando na escala para ficar visível o que eu vou desenhar na sequência, tá? Isso é o que eu gostaria. Vou chamar aqui de ideal, tá? Ideal. O que o slew vai produzir? Ele vai falar o seguinte para mim. Olha, tem a máxima derivada que a saída pode produzir, pode acontecer aí, pode variar, tá? A máxima taxa que você pode observar na saída é esse número aqui, que eu estou chamando de slew rate, tá? E ela vai falar para mim, opa, olha só, a derivada aqui está um número bem grandão aqui, ó, na hora que eu dei esse salto aqui, tá? E aí ele vai falar para mim, não.
Essa derivada eu não consigo fazer. Eu consigo fazer um número menor. E aí a saída fica assim, ó. Saída, entre aspas, real, né? Tá? Repare, ó. A taxa de variação do sinal no tempo está menor. A inclinação dessa parada aqui, isso aqui é o slew, tá? Essa é a inclinação máxima que eu consigo colocar na saída. E aí ele chega lá no lugar onde ele queria. Tudo bem, gente? Repare que isso aqui deixa o meu circuito mais lento. Meu circuito fica um pouco mais lento, tá? Só que não é lento no sentido de pouca banda, que é um fenômeno linear. Isso aqui é um fenômeno não linear também. Não linear. Potencialmente, ele quebra a minha forma de onda, tá? Só que é um negócio... Repare aqui, tá? Deixa eu botar num seno aqui, ó, que é o... Pra deixar bem claro isso que eu tô falando. O seno, quando eu falo assim, banda, e a gente vai falar de banda na aula que vem, entrou um seno. Tem uma frequência qualquer aí. Quando o seno, quando ele está já no limite da banda, o que vai acontecer com a saída? Vai ser um seno, mas ele vai atenuar. Então, ele não consegue mais trabalhar com aquela frequência ali. Aí começa a atenuar essa frequência. Mas olha lá, a forma de onda continua igualzinha. Isso aí é uma questão de banda. É um fenômeno linear. O slew não é isso. O slew está falando para mim o seguinte. O projetista, você está tentando botar aqui, você está tentando produzir essa saída aqui, esse seno. É o que eu estou tentando produzir. E aí, em todo momento, ele está olhando a derivada do que eu estou tentando fazer e falando, tá grande demais, aqui não vai rolar, tá? Então, por exemplo, olha só nessa faixa aqui, ó, onde a derivada é razoavelmente alta. Vou imaginar que o slew não permitiu fazer isso, tá? Então, vai ser um sinal mais lento. E aí, em vez de seguir isso aqui, vai seguir alguma coisa assim, ó. Até que ele encontra aqui de novo. E aí ele, bum, aí faz, opa, não consigo andar tão rápido quanto você quer, projetista, tá, não sei o quê. Aí chegou aqui, ó, aí fala assim, agora você tá atrasado. Aí ele vai tentar recuperar, não consigo andar tão rápido quanto você quer, projetista, eu sou lento demais. Isso aqui é não linear, é o slew, tá? Esse é o fenômeno que o slew vai fazer. Agora perceba, se o seu sinal de saída ele sempre for suficientemente lento no tempo, esse fenômeno não aparece, tá? Se o seu seno for uma frequência razoavelmente baixa, ele vai conseguir seguir, mas você vai aumentando a frequência, ele, não estou conseguindo aumentar e diminuir tão rápido quanto eu gostaria. E aí acontece essa quebra aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Tem umas continhas, que eu nem vou ficar mostrando mais essas continhas aqui, porque eu acho que não convém muito não, tá? Eu acho que acaba mais complicando. Nas notas de aula vocês vão ver que tem umas contas, tal, não sei o quê. O que você precisa saber do slew é isso aqui, tá? É isso aqui que é o slew. Como é que aparece a informação do datasheet? Dá uma olhada aqui. Pergunta aí, Paulo, enquanto eu tô trocando de tela aí. Professor, então tem essa quebra aí, mas essa quebra, então, ela não muda a frequência de saída, né? Ela tende a não mudar a frequência de saída, tá? Ela gera distorção, mas ela tende a não mudar. Quando a gente fala de distorção, a gente tá com uma outra forma de onda, né? Mas tende a manter a frequência, tá? A frequência certo. principal, né, que você está interessado, tá? Toda distorção tende a manter a frequência principal que você está interessado, tá? Cadê ele aqui, ó? Vai aparecer assim, então, ó, slew rate. E ele fala aqui, ó, tipicamente, nesse circuito aqui, o LF411, é 15 volts por microsegundo. É a máxima taxa de variação. Lembra que eu falei? Variação no tempo, tá? Volt por microsegundo, tudo bem? Isso aqui é 15 milhões de volts por segundo, se você for botar em unidades do SI, tá? Mas é muito comum, você vê, se dá esses números muito gigantes, assim, em unidades do sistema internacional. Milhões de coisas, tá? É bem normal a gente falar em microsegundo, microvolt, milivolt, porque fica numa escala, num número mais razoável, tá? E os nossos circuitos, ele, ó, microsegundo, quer dizer que a gente está trabalhando numa faixa de kilohertz, daria milissegundo, megahertz dá microsegundo. Isso quer dizer que dá para operar numa faixa de megahertz com esses slew aí ainda, tá? Uma faixa de megahertz. Cuidado que tem o produto ganho banda que está em megahertz,
que a gente vai falar na aula que vem o que é isso. Tudo bem? Que é um outro fenômeno ligado à velocidade do circuito, mas esse aqui é um fenômeno linear. Então, repare aqui, 15 volts por microsegundo, para uma faixa aí de alguns megahertz, ok, vai rolar, tá? Por conta do slew. Pode ser que outros fenômenos não me permitam, mas só olhando o slew vai me permitir. O que acontece se eu tentar fazer esse circuito aqui operar na faixa de, sei lá, 300 MHz, circuito de radiofrequência já. 300, 500 MHz. Provavelmente esse circuito aqui vai bater no slew, não vou conseguir, vai ter muita distorção, tá? Provavelmente. Se eu preciso operar nessas faixas aí, eu preciso me preocupar com o slew se a distorção for importante para mim. Se a distorção for importante. Porque se não for importante, é uma preocupação menor o slew, tá? O slew gera outros defeitos, mas principalmente distorção. Alguma dúvida, gente, até aí? Então, acho que tá ok. Tá todo mundo bem contemplado. Na aula que vem a gente vai ver 3 outras não idealidades, tá? Banda finita, corrente de polarização e tensão de offset, tá? Essas duas últimas aí, elas são duas que a gente vai ter alguma coisa para fazer no circuito para, entre aspas, corrigir, tá? E aí, todos os circuitos eles vão ter essas correções aí que eu vou mostrar para vocês, que quando você olha de fora e não sabe o que está acontecendo, parecem uns resistores meio idiotas, assim. Você vai botar lá no meio do caminho e falar, cara, por que tem essa parada, tá? Para corrigir alguns erros que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. Fora isso, todos esses outros caras aqui que eu mostrei até agora, não tem muito o que fazer, além de ir lá escolher outro amplificador operacional, que tem alguma característica mais benéfica para você. O testinho de vocês está aberto, todo mundo achou aí? Todo mundo achou aí, gente? Testinho número, testinho 4, da aula 5, está na seção de amplificador operacional. Beleza. Bom testinho para vocês, então. Bom final de semana. A gente se vê na quinta-feira. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, manda uma mensagem aqui no Teams para mim. Manda no privado ou manda lá no canal que estou de olho aqui sempre. A gente vai se falando, gente. Um abraço para vocês. Valeu, professor. Valeu, Gil. Até semana que vem. Valeu, gente. Abração.